A maior parte ainda dos cursos de pedagogia da terra, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, são uma espécie de dizer, abramos as portas para esses cuidados, e as portas do fundo, para quem não tem capacidade para entrar pelas portas de frente. Esta é a visão que se tem. Não aceitem isso, por favor. Não aceitem isso. Se mantemos a lógica da universidade, vocês sempre vão ser considerados cotistas. Ou quem entrou um pouco abrindo a porta do fundo. Mas os que não tinham capacidade para entrar pelas portas de frente, porque não passariam no Enem, não passariam no vestibular, não passariam. Estão entendendo? Não aceitem isso. Mas para destruir isso, não adianta dizer, não, mas mantemos isso e assim abrimos uma porta do fundo para que entrem por quotas. Não é isso. Se vocês entram, é para derrubar essa lógica da universidade. Se ocupemos, para quê? Quando vocês ocupam uma terra, para que é? Ou um território? Para quê? Não é para plantar a soja que o agronegócio planta. É para plantar para a vida, não é verdade? Vocês trazem outras plantações. Vocês trazem outros cultivos. Ocupemos o latifúndio do saber para outros saberes, para outros cultivos, para outras lógicas. Do contrário, deixa como está para ver como fica. Tá? Está claro isto? Bom, vamos lá. Então este é um primeiro tema que eu gostaria. Terra, território, águas, matrizes formadoras. Segundo ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês. Mas vocês vêm aqui como desterritorializados. A palavra sem terra, sem teto, sem águas, sem territórios, sem. Eu sempre perguntava, mas por que vocês colocam sempre esse sem? Porque nós somos desterritorializados, porque nos expulsam da terra, porque estão destruindo nossa agricultura familiar, nossa agricultura camponesa, porque, ou seja, vocês têm consciência e trazem aqui a consciência histórica, de ter sido sempre desterrados de suas terras. Isso é histórico. Eu sempre falo que quando chegaram aqui os espanhóis colonizadores, eu espero não ter nenhum antepassado colonizador, acho que não tenho. Ou os portugueses colonizadores, qual foi o grito deles? Terra à vista. Vinham buscar terras, vinham ocupar terras, vinham tirar a riqueza dessas terras. Terra à vista. Mas pode ser que alguém cutucou o comandante que gritou terra à vista e falou: comandante, tem gente atrás da moita. E aí? Porque pelas leis daquela época, internacionais, a terra era de quem a possuía, de quem ela vivia e trabalhava. Tá? Se tem gente atrás da moita, essa terra é deles. Voltemos para Portugal. Não é isso? Não. Essa terra é nossa. Mas por que se tem gente? Porque não são gente. Olha o terrível. Não são gente. Não são humanos. O primeiro decreto dos colonizadores foi decretar os povos originários como não humanos, sem alma no líos. Vocês sabem que passou mais de um século discutindo, a própria igreja discutia se tinham alma ou não tinham alma, se podiam ser batizados ou não ser batizados. Tinha uma norma, inclusive, dos colonizadores. Se alguém queria abusar de uma indígena, se abusasse antes de batizá-la, era um pecado, era um sacrilégio de um corpo batizado, sagrado, entrar em contato com um corpo não humano. Isto é incrível que isso tenha acontecido. Mas é a realidade. Percebe?
Então os padrecos tinham que batizar a indígena para depois trepar com o colonizador. Para ele não... O problema não era de respeitar aquela indígena, violentá-la. O problema é, se era batizada, já podia. Isso aconteceu na história. Então, por que? Por que tudo isso? Porque foram decretados sem alma no livro. Foram decretados em estado de natureza e não em estado de humanidade. Tem um texto aqui que eu gostaria, este livro eu gosto muito, vocês veem que tem aqui o Sem Terra caminhando, né? Uma enxada, todos. Tem um texto aqui que eu gostaria que vocês trabalhassem para entender qual a visão que se teve sempre dos povos originários. Porque até hoje continua. Essa visão não foi mudada. Aqui na parte terceira, afirmação de identidades étnicas e raciais. Não esqueça, até hoje a forma de ver os sem terra, sem teto, os indígenas quilombolas, é com esse olhar racista, étnico inferiorizante. E tem um autor que eu gosto muito, vocês leiam esse autor, se chama Aníbal Quijano. Eu conheci Aníbal Quijano quando eu fazia curso de sociologia. Eu não fiz o curso de pedagogia. Eu não sei por que estou falando de pedagogia, se eu nunca fiz pedagogia. Nunca fiz. Eu fiz filosofia, lá em Madrid, depois fiz sociologia, depois fiz ciência política, e depois terminei caindo na faculdade de educação. Tá? Mas veja, Aníbal Quijano, que eu estudava naquela época, que é um sociólogo peruano, ele fala, ele diz o seguinte, que a forma de pensar os povos originários, antes e até hoje, é pensá-los a partir do que ele fala, o mito ôntico de inferioridade humana, como humanos. Inferioridade como humanos. Isto para a pedagogia é fundamental, por favor. Porque se alguém tem como tarefa humanizar, é a pedagogia. Se alguém tem como tarefa entender o que é ser humano e como formar-nos como humanos desde a infância, é a pedagogia. Nasceu assim. Pedagogia. A arte de acompanhar o ser humano desde a infância para se constituir como humano. Essa é a função da pedagogia. Não é a arte de ensinar. Isso não é a pedagogia. Isso é a docência reduzida a ensino. Mas a pedagogia, no sentido mais originário, desde a paideia e todos os humanismos, é a arte de fazer que nós humanos, que não nascemos humanos, que nos formamos humanos ou deshumanos, como acompanhar desde a infância, pedagogia. Você sabe que peda significa infância, pediatria, pedagogia, infância. Então, a arte de acompanhar desde a infância o ser humano para ser humano, ou a arte de acompanhar um corpo humano, a pediatria desde a infância para se afirmar como humano. Esta é a nossa história. Nossa história. Mas veja, para isso há um pré-requisito. E esta que é a grande questão que se coloca para a pedagogia colonial. Qual vai ser a função da pedagogia se não nos reconhece como humanos? Percebe? Ou seja, se todos os pedagogismos, desde a paideia, medievais, todos os até ilustrados, carregam a ideia de que é possível que o ser humano se converta em humano acompanhado por pedagogos, por educadores, pela pedagogia, mas se eles não são humanos, a pedagogia não tem lugar. Estão entendendo? Isso nos persegue até hoje. Toda a nossa pedagogia colonial e pós-colonial, republicana e até democrática, carece de reconhecer os outros como humanos. Logo carece de poder ser pedagogia.
Onde estou colocando coisas que nos educam, porque é que perdemos tanto tempo com bobagens. E as grandes questões que estão na raiz de nossa identidade, as perdemos. Então, este texto, eu acho da extrema, você está aqui na página 185, trabalhe nesse texto, com esse Aníbal Quijano. Mito ôntico de inferioridade humana. Você fala ôntico, de ser como humanos. Por quê? Porque foram reconhecidos ainda em estado de natureza, não de humanidade. Isto é terrível. Isto é terrível. Eu digo a você, qual foi Paulo Freire? Isso acompanha o tempo todo, o tempo todo. Qual foi a visão de Paulo? Paulo Freire, quando ele lá no Nordeste percebe que os que trabalhavam nos engenhos, eles resistem, fazem greve, tá? As ligas camponesas, depois se associam em sindicatos de agricultores. Quando ele percebe isso, diz, mas então não são subhumanos, não estão em estado de natureza, não estão inconscientes, têm consciência. Minha função não é conscientizá-los, minha função é entendê-los como conscientes. Que consciência eles têm? Que saberes eles têm? Que leituras de mundo que eles têm? Que humanidade eles carregam? Aí Paulo inverte. Percebe? Você chega na universidade para inverter o paradigma com que sempre foram olhados. Insisto nisto, por favor, copiem isso se vocês querem. Vem aqui para, e o curso, estes cursos nossos de pedagogia da terra, das águas, da geografia, não são algo xarope, por favor. Não, a coisa é muito séria. Vocês vêm para dizer, o mito ôntico da inferioridade como humanos é falso. E se esse mito ôntico alimentou toda a teoria pedagógica colonial e pós-colonial e republicana, e até democrática, tem que ser destruído. Por que demora? Outro dia, quando estávamos lá no negócio de Paulo Freire, tinha lá 150 indígenas, quilombolas, aqueles rituais deles, aqueles gritos deles, aquela consciência, aquele olhar altivo, aquela coisa, parecia que nos estavam agredindo, dizendo, por favor, somos gente, somos humanos, somos conscientes, temos cultura, temos leituras de mundo. Porque quando eu pensava, meu Deus do céu, que tinham demorado mais de 500 anos para entrar na universidade, vocês percebem isso? Isto é incrível, não é? Mas por que não entraram na universidade? Porque, como nos fala Aníbal Quijano, foram reconhecidos como subhumanos. Logo não tinham por que entrar num lugar onde só os humanos entram. Então, a questão a questão, e aí chegamos a uma questão. Por que tão ruim a educação do campo? Por que tão ruim a educação nos quilombos? Por que tão ruim nos territórios? Por que tão ruim? Porque para o que é, lá em Minas falamos que para o que é, bacalhau basta, não é isso? É um pouco assim, para o que é, para o que eles são. Se aprendem a ler e escrever na idade certa, está demais. Para que mais? Quando estava em debate lá em Minas Gerais, já Chico Campos e tudo isso, estava perto dos pioneiros, discutir, o povo tem direito também à educação. E havia um ruralismo famoso dos anos 30, 40, e o governador de Minas falou assim, disse, mas para arrosar terra não precisam de muitas letras, por favor. Essa é a lógica das elites. Essa lógica. Para ser o que são e o que queremos que continuem sendo, não precisam de letras. Que continuem no estado de natureza. E no estado de natureza, o importante é que saibam trabalhar bem, submissos, obedientes, sobre o chicote, sobre o pelourinho. É essa a ideia.
Agora, quando já chega um momento em que a própria igreja que defendia que eles não eram por natureza humanos, e a própria coroa não reconhecia, quando são reconhecidos como humanos, e foi em Chiapas, é curioso isso. Chiapas lá no México, que é onde os indígenas tanto têm lutado, o movimento dos chapistas, zapatistas, tudo isso, né? Depois de um século reconheceram, não, os indígenas são gente, são humanos. Que coisa, hein? Precisou um século para reconhecer isso. Mas aí diz, mas nós precisamos de escravos. Quem vai substituí-los? Já sabem o que aconteceu, né? Estou vendo aqui muitas mulheres, sobretudo negras. Vocês sabem muito bem isso. Quem vai substituir os que agora são reconhecidos como humanos? Aqueles que ninguém duvida que não são humanos. Os africanos. Ok? Isto é muito sério. Que poucos estudos temos sobre isso. Que poucos estudos temos. Estamos agora comemorando, agora dia 15, os 130 anos, né, de abolição da escravatura, da princesita Isabel, que se dignou a abolir. Não foi a princesita Isabel, foi um movimento, sobretudo quilombola, negro, que lutou contra a escravidão. Isso tem que ser colocado. E lutou porque já eram humanos, apesar de não reconhecidos como humanos. Porque já tinham consciência, de sua dignidade humana. Então, estas são questões. Eu, às vezes, me pergunto se essas são questões que tocam tão brutalmente, vamos assim, tão na raiz da condição da pedagogia que acompanhar o ser humano em seus processos de humanização, por que isso não é tão importante? Por que não é tão importante? As lutas dos quilombolas por terra, os sem terra por terra, os indígenas por território, está na raiz de nossa história. Não é algo de agora. Já digo, quando alguém diz terra vista, eu falo, mas tem gente, e agora? Vê a grande pergunta, se tem gente, são humanos ou não são humanos? Se são humanos, voltemos. Então decretemos que não são humanos e os escravicemos. E os, sabem que mais de 40 milhões de indígenas foram mortos na colonização das Américas. 40 milhões. Isso tem dados agora já. Remontam na colonização das Américas. Indígenas. Pensavam que não eram indígenas. Não. Porque não tem nem sepultura para eles. A coisa é muito séria. Por que se matam com tanta facilidade o indígena quando luta por sua terra, o quilombola quando luta por seu território? Por quê? Porque é isso que se fez na história. História se repete contra os mesmos. Então, por favor, num curso como este, contem essa história. Vocês estão, eu diria, terra, história, pedagogia, são inseparáveis em nossa história. Inseparáveis. Então, vocês têm que recuperar essa veia inseparável da terra colada à nossa história, da terra colada ao reconhecimento ou não de humanos ou inumanos. Tá? Então, este seria, aí nesse texto, eu gosto que já digo, está aqui na terceira parte, leiam com cuidado e coloquem no debate. Tá? A libertação do mito de inferioridade étnica. Eu coloco libertação. Houve resistências. Falamos muito de toda essa massacre, mas não existe nunca massacre se não houver resistência. E a resistência não vem depois da massacre. A resistência é, a vezes, o que tenta justificar a massacre. Está entendendo? Tá? Quando se mata um sem terra, um sem teto, ou se mata a Marielle, lá no Rio, se extermina, não é, aí não começa depois a resistência, é porque já houve antes resistência. Isso é muito importante. Sabemos muito pouco das resistências a esse mito ótico de inferioridade. Muito pouco. Eu, às vezes, quando pego
a historia da nosa pedagogia. A historia de nosa pedagogia, a historia de nosa educación é sempre uma história do alto. Que se os jesuítas, eu vi quando cumprimos aqui 500 anos de invasão, escreveram lá, os colegas meus do mestrado de Minas Gerais, escreveram um livro sobre 500 anos da história da educação. Começava por quê? Pelos jesuítas. Eu falei para ele, mas e antes não tinha educação? Como que é, Arroio? Não tinha educação antes, não? Ou seja, no fundo é o mito óntico da inferioridade humana. Não podia haver educação porque não eram humanos. Isso é uma pedagogia. E pedagogia de gente como isso, pessoas muito avançadas. Estão me entendendo? E outra coisa que não tinha um capítulo só sobre Paulo Freire. Tem umas 500 anos de educação na América Latina e não tem Paulo Freire. E não tem a educação dos indígenas, dos negros, da luta por quilombo, da luta por terra. Não tem. Ah, professor, mas nós estamos falando de outra educação. Ah, nós estamos falando de ensino. As leis já da coroa sobre escolas das primeiras letras, das segundas letras. É isso. A nossa história de educação é uma história do sistema de educação. Não é uma história dessa outra, dessas ondas de educação, de lutas por terra, lutas por teto, de desumanização. Isso não é considerado como história da educação. Façam aqui outra história, por favor. Eu espero, aqui também tem mestrado, eu espero que haja, olha, se alguém não tem assim, um tema interessante para fazer uma boa tese ou dissertação, escolham isso. A Terra como a grande matriz ao longo de nossa história. Não só agora na luta pela Terra, mas como que a Terra traspassa toda a nossa história. Por quê? Porque foram decretados inumanos para poder apropriar-se de suas terras. Então, esse próprio mito óntico de inferioridade tem uma explicação. Porque se fossem reconhecidos humanos, teria que ter voltado para Portugal. Eu queria colocar também que vocês não esqueçam de uma questão que eu também trabalho aqui bastante. Desterritorializados, arrancados de suas terras. Vocês sabem que nós tivemos, no século passado, em torno de 30 e tantos milhões de imigrantes. Lula é um dos imigrantes. Não esqueçam, prender Lula é dizer a vocês, nortistas, nordestinos, teu lugar não é no poder. Está claro? Esse que é, não é à toa que tem um cara branco chamado Moura, o neto de Hitler, tá? Que está condenando. No fundo é os brancos contra os sulinos contra os nordestinos. Esta é uma questão muito séria, uma questão de território. É muito sério isso. Eu fico impressionado, como que é possível um cara branqueiro como esse que fala, simplesmente condena a um homem que lutou tanto, condena tudo que está por trás dele, condena tudo. Não é o PT ou o PT, não é isso. Não, por favor, não façamos críticas agora se PT ou não PT. A questão não é essa. A questão é ultrapassemos as fronteiras dos partidos, porque do contrário não nos encontramos. A questão fundamental é muito mais radical. A questão é que era um sem terra, desterrado de seu lugar, que teve que buscar outra terra para se enraizar. Esta é uma questão muito séria, que merecia ser trabalhada num mestrado como este. O que significa toda essa experiência tão brutal de mais de 30 e tantos milhões de desenraizados de seu lugar à procura de outro lugar onde se enraizar. Desenraizar da terra. Se terra é cultura, se terra é identidade,
significa tirar as raíces de minha identidade. Que significa esses desenraizamentos? O sea, não trabalhem só a terra como matriz, não trabalhem só a terra como raiz, trabalhem a experiência brutal de ter que sido desenraizados, desterritorializados, tirados de seu terra, de seu território,